Olá, meus amados irmãos, vamos a mais uma mensagem. A mensagem de hoje que nós vamos abordar é o porquê você está triste, porquê você está deprimido. A busca me enche do Espírito Santo. Texto base. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. A busca por Deus nos enche do Espírito Santo. Deus deseja encher aqueles que o buscam com sinceridade. O Espírito Santo é dado aos que vivem em comunhão e dependem do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, que lhe pedirem. Então, nós que somos humanos, pessoas, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Com certeza, Ele dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, os discípulos perseveravam em oração antes de serem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, o importante é buscar a presença do Senhor, é buscar o Espírito Santo. Porque quando nós buscamos o Espírito Santo, nós vamos encontrá-lo. Quando nós buscamos de todo o nosso coração. O pecado entristece e afasta a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente, mas o pecado entristece essa comunhão. Quando persistimos no pecado e endurecemos o coração, perdemos a alegria da presença de Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer nos encher. Mas quando nós persistimos no pecado, endurecendo o nosso coração, nós perdemos essa alegria. E isso é o porquê de muitas pessoas, mesmo estando dentro das igrejas, mesmo dizendo ser crente, está triste, muitas deprimidas, muitas com mágoa, muitas com rancor, por falta do Espírito Santo, por falta de buscar. Porque quando nós buscamos, Ele vem. Buscar-me-eis e me achareis. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Com o pecado, quando a gente insiste no pecado, no erro, nós temos que ter consciência que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. No livro de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que faz separação entre nós e Deus não é o que as pessoas dizem, não é por causa do fulano ou do cicrano que as pessoas se separam de Deus, mas é
as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É as iniquidades, é os erros, é os pecados. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11, não me lanceis fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11. Longe de Deus surge um vazio e a vida perde o sentido. O que temos visto hoje são muitos irmãos, pessoas que se dizem que está vazio, que a vida não tem sentido, até dentro das igrejas. Pessoas dizendo que está a ponto de desistir, que já pensou em desistir, muitas pessoas desistindo, porque esse distanciamento, essa falta de busca pelo Espírito Santo, distancia as pessoas de Deus. Fazem separação, a iniquidade, o erro, o pecado, faz separação entre o povo e Deus. Então, longe de Deus surge o vazio e a vida perde o sentido. A vida só tem sentido quando Deus está conosco. Então, esse vazio, ele é preenchido, mas longe de Deus, a vida perde sentido. Sem a presença do Senhor, o coração humano permanece vazio. Somente Deus pode preencher esse vazio. É como uma luva. Por mais que os animais coloquem patas dentro da luva, não vai preencher. O único capaz de preencher a luva é a mão, porque ela é imagem e semelhança da mão. A luva é a imagem e semelhança da mão. Então, a única coisa que vai preencher e dar vida totalmente à luva é a mão. Assim também somos nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o único capaz de nos preencher todo esse vazio, tirar toda a tristeza e trazer alegria, é somente Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. No livro de Salmos, capítulo 42, versículo de 1 a 2, como o servo, como a corça, anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Às vezes, os homens, as pessoas não sabem o que fazer para preencher, para tirar a tristeza do interior. Mas essa alma vazia, ela está gritando pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela busca. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então a alma ela está gritando pelo Espírito Santo. E a pessoa procura preencher em vários lugares, com várias coisas, com amigos, e nada disso pode preencher. O único capaz de preencher é o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer nos dar vida, quer nos dar alegria, quer nos dar paz em abundância. O pecado, quando consumado, gera a morte. O pecado começa pequeno, mas quando cultivado, conduz à morte espiritual e, finalmente, à condenação. Então, o que está trazendo esse vazio? O que está trazendo essa tristeza? É o pecado, é o erro, porque ele afasta a presença de Deus. Ele afasta o Espírito Santo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. É o porquê da tristeza, é o porquê a pessoa pensar que a vida não tem mais sentido, porque o pecado consumado
gera a morte. É o porquê da tristeza imensa que a pessoa sente. O pecado que gera a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer habitar em nós. Que o Espírito Santo quer habitar em nós. Mas o pecado, ele distancia-nos de Deus. Precisamos. É tempo de voltar à busca do Espírito Santo. A resposta para o vazio não é fugir de Deus, mas correr para Ele. É necessário buscar novamente a sua presença. Porque Satanás, o acusador, ele quer dizer que para nós não tem mais jeito, que para a pessoa que está em pecado não tem mais jeito, que ela é mesmo fraca, que ela não vai conseguir. Mas essa não é a resposta que Deus ele quer para nós. A resposta para o vazio não é fugir de Deus, mas é correr para Ele. É necessário buscar novamente a sua presença, buscar o Espírito Santo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é isso que precisamos, que as pessoas precisam quando está no erro, quando está no pecado. É se humilhar, é orar, é buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Como também está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. No livro de Isaías, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O arrependimento e a humildade atraem a graça de Deus. Quando nós nos arrependemos, nos humilhamos diante do Senhor, essa atitude, ela atrai a presença de Deus, ela atrai a graça de Deus. Então, o que nós precisamos, quando erra, quando falha, é se arrepender, é se humilhar diante do Senhor. Que essa atitude atrai a graça do Senhor. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, Ele nos recebe, nos perdoa e nos restaura. Glória a Deus. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós nos confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não dê ouvido à voz do acusador, que não tem mais jeito, que você vai viver assim a vida toda, que você é fraco, que você não consegue. Confesse os seus pecados para o Senhor, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, ao coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Então o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Quando nós vamos diante do Senhor e nos quebrantamos diante do Senhor, Ele não nos despreza. Ele nos abraça, Ele nos acolhe. É isso que precisamos fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10. Chegai-vos a Deus, humilhai-vos perante o Senhor. Então, nós precisamos nos achegar ao Senhor, não dar ouvido à voz do acusador, mas nos humilhar diante do Senhor. E Ele nos traz graça, nos traz alegria, nos traz vida, traz sentido à nossa vida. O Espírito Santo nos enche novamente e nos traz vida. Ele nos enche, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos trazendo vida.
Deus restaura aquele que se arrepende de todo o coração. O Espírito Santo renova as forças, devolve a alegria da salvação e produz uma nova vida. Ele é capaz. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o Espírito Santo nos renova, nos trazendo força, devolvendo a alegria da salvação e produzindo em nós uma nova vida. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós nos arrependemos, vem tempos de refrigério pela presença do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27, porei dentro de vós o meu Espírito. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Então o Senhor, Ele quer nos vivificar pelo seu Espírito. Basta apenas nós buscarmos Ele hoje, agora. No livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, Jesus promete rios de água viva, referindo-se ao Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25, o fruto do Espírito Santo é evidência da vida de Deus em nós. O fruto do Espírito Santo é a evidência. Esse Espírito vai habitar em nós, habita em nós, e nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo, que é alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim. É a evidência de que o Senhor está em nós. Nós vamos ter a alegria do Espírito Santo. A busca nos aproxima de Deus e nos enche do Espírito Santo. O pecado entristece a comunhão com Deus, produz vazio, e quando não há arrependimento, conduz à morte. Mas Cristo nos chama ao arrependimento. Quem se humilha, confessa seus pecados e volta para o Senhor, é restaurado do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, lembre-se que o Senhor, Ele quer a nossa restauração. Nós precisamos nos arrepender, nos humilhar diante do Senhor. Se humilha, se arrepende, e Ele é fiel e justo para perdoar, para restaurar, para trazer a alegria que você tanto procura, para trazer a paz que você tanto procura. Se arrependa diante do Senhor, se humilha diante dEle, peça a Ele o Espírito Santo, e a alegria voltará para o seu coração, a paz. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, nós entramos na Tua santa e poderosa presença, pedindo, Senhor, o Espírito Santo, que Ele venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti, tirar todo o pecado, tirar toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o estresse, toda a mágoa, toda a angústia, todo o rancor. Lava-nos, ó Deus, nos esvazia de nós mesmos, que Teu Espírito venha saturar todo o nosso ser, nossa mente, vontade e emoção, e venha habitar no nosso coração, trazendo alegria, Pai, trazendo paz, trazendo felicidade. Meu Deus, trazendo a resposta que este homem, que essa mulher tanto procura. O Senhor é a resposta que essa pessoa tanto procura. Vá de encontro a essa vida, meu Deus, enchendo o coração da Tua presença, que é tudo que nós precisamos. É o que nós te pedimos, Pai, no nome santo daquele que foi escarnecido, daquele que foi torturado, daquele que foi humilhado por nós, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.